janela que eu quero compartilhar. Tá. Está gravando, viu, pessoal? Eu vou desligar meu som. Perfeito. Estão vendo minha apresentação? Então, eu sou Ewald, do Instituto de Física. Eu faço o suporte do plataforma que é chamada eDisciplinas. É um Moodle. Moodle é o software e Disciplinas é a marca. Antigamente, a marca era diferente, se chamava Stoa. Mas, por favor, vamos padronizar agora na nova a marca da plataforma, que é eDisciplinas. É um ambiente para professores criar ambientes de apoio às suas disciplinas online. E a ideia é que eram ambientes de apoio às suas interações presenciais. Mas agora estamos nessa situação emergencial. Como é que está sendo usado a plataforma em 2020, nos primeiros meses? Aqui vocês estão vendo que uns 35, 38 mil estudantes de graduação estão acessando a plataforma pelo menos uma vez por semana. Isso corresponde a 60, 65% dos alunos de graduação que são usuários ativos, que usam a plataforma regularmente. Por outro lado, os alunos da pós correspondem só 20, um quinto dos alunos da pós usam regularmente nesses primeiros meses, e um terço dos professores estão usando ativamente, está entrando pelo menos uma vez por semana. Esse gráfico, não sei se vocês conseguem ver, esse é o que eu acabo de mostrar, são alunos de graduação, e 60% acessa regularmente nessas últimas semanas, nesses últimos 2 meses. Aí vou dar um tempinho para vocês acharem a sua unidade da USP, mas, por exemplo, a Faculdade de Direito, FD, aqui, ó, é um dos campeões, quase 90% dos alunos da Faculdade de Direito acessam regularmente. A gente está no ICB, e ICB é regular está na média. Mas, como vocês veem, há uma grande variação entre unidades. Esses são logins, daqui a pouco eu vou mostrar dados de uso de tarefa e questionário. Então, eu tenho sido procurado bastante para ministrantes novos, porque entraram bastante pessoas que começaram a usar a plataforma pela primeira vez. O que fazer numa página em branca? Eu escrevi um guia que vocês vão ter, eu vou colocar o link dessa apresentação, e se vocês clicam aqui, vocês vão ter acesso ao guia que eu escrevi. Mas o que eu estou falando lá é uma simplificação enorme de um campo de saber, um campo que tem especialistas, que é complexo, que você tem um curso inteiro, é uma profissão. Aí, simplificando muito, você pode dizer assim, ó, no seu ambiente de apoio online, você tem que ter uma maneira de entregar conteúdo aos seus alunos, você tem que se comunicar com os seus alunos e tem que implementar processos de avaliação. Eu entendo que hoje vamos falar sobre avaliação, esse terceiro pilar de o que se deve fazer num ambiente de apoio online à sua disciplina. Então, vamos pensar um pouco sobre a avaliação de forma geral. Novamente, é um campo de saber, é um campo de conhecimento. Você tem especialidade, você pode fazer um doutorado neste campo. Simplificando muito, eu acho que é interessante fazer a pergunta quem e para quê. Quem é avaliado? Porque a avaliação pedagógica, didática, não é somente você dar uma prova aos seus alunos, é algo muito mais amplo. Você pode também
avaliar um grupo ou a turma inteira. E você pode se avaliar, você pode fazer uma avaliação diagnóstica que avalia o seu próprio desempenho como docente. Tudo isso eu entendo que é avaliação. E, tradicionalmente, você divide vários tipos de avaliação pela sua finalidade. A avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Vamos ver um por um. A diagnóstica é você aplicar uma pesquisa de opinião aos seus alunos. Você não analisa as respostas individualmente, geralmente. Você quer conhecer a sua turma. Dentro do Moodle, tem as ferramentas chamadas pesquisa, escolha, ou enquete que você pode usar. Uma avaliação formativa tem por objetivo, a finalidade é implementar um processo de aprendizagem. Você quer promover o progresso do seu aprendiz. Um questionário, embora que vamos daqui a pouco ver para fins somativos, ele é muito bem possível de configurar de modo formativo. Tem outras ferramentas dentro do Moodle. Eu gosto de um objeto de aprendizagem, uma tecnologia que se chama H5P, mas ferramentas simples, como fórum, você implementar um debate acadêmico nesta semana sobre este assunto. Um chat, um bate-papo, são todas maneiras de você implementar finalidades de avaliação formativa. Mas eu entendo que agora a gente está tudo preocupado sobre a nossa avaliação somativa, esse é o nome. A prova no final do semestre. Geralmente a finalidade seria medir, entre aspas, quanto o aluno aprendeu. Eu uso aspas aqui porque medir na educação não é a mesma coisa que medir a altura do seu aluno. E é claro, é óbvio, todo mundo sabe, mas é bom explicitar, né? E a gente usa instrumentos, esse é o nome técnico que se usa nesse campo de conhecimento, o instrumento psicológico, né, na psicometria. E interessante você fazer as seguintes perguntas sobre o seu instrumento. Esse instrumento está, de fato, cobrindo o domínio. Você aplicou durante o semestre, aplicou processos de aprendizagem, você ensinou um monte de coisas. Seu instrumento de avaliação, a sua prova, ele cobre esse domínio inteiro. Tem que se perguntar isso. Você vai usar como que é a escala desse instrumento, o tradicional 0 até 10, ou vamos usar uma escala aprovado ou reprovado. Vamos se perguntar isso. Essa prova, ele high stakes ou low stakes? Eu não sabia a tradução em português. Ele é muito importante para o futuro do seu aluno. Isso influi muito o instrumento e como se vai implementar esse instrumento. Uma avaliação do tipo Enem é uma coisa, define o futuro dos alunos. Uma avaliação mais formativa ou que tem menos valor, que pode ser repetido em outros momentos, talvez você tenha outras considerações. Então, ainda sobre o Moodle, como traduzir essas ideias abstratas em ferramentas concretas dentro do Moodle, eu escrevi esse guia de avaliação, que eu recomendo que vocês acessem, ele não está pronto completamente ainda, pois eu dou o link da apresentação e desses 2 guias que eu escrevi, mas rapidamente, a avaliação no Moodle tipicamente é feita com 2 ferramentas, questionário e tarefa. Existem outros, né? Mas o questionário e a tarefa são os mais usados. Questionário é para você entregar questões aos seus alunos
tarefa é você receber arquivos dos seus alunos. E é assim que é usado historicamente nos últimos 9 anos dentro do e-disciplinas. Já foram criados uns 90 mil, 10 mil por ano tarefas. E 1/3 do número de tarefas é o questionários. E essa avaliação diagnóstico por meio de enquete ainda é usado 3 vezes menos. Mas esse é um argumento que eu quero fazer. Essas ferramentas de avaliação diagnóstica são subutilizadas. Eu gostaria que a gente usasse mais. E, finalmente, não vou falar, mas só para vocês saberem, tem uma ferramenta muito interessante que é usado para ajudar a implementar processos de avaliação por pares. Alunos enviam trabalho e a ferramenta ajuda você a organizar um processo de avaliação por pares. Se você quiser saber mais, eu espero que vocês consigam buscar. Como eu falei, a enquete eu acho subutilizado, eu enfatizo mais uma vez, você tem que conhecer a turma, tem que fazer perguntas aos seus alunos. A tarefa, o envio de textos e arquivos, pode ser usado tanto para avaliar alguém individualmente, mas pode ser configurado para ser feito em grupo também. Ele pode ser usado para fins formativos ou para fins de uma prova no final. Para usos avançados, inclui o uso de rubricas, que é um critérios de avaliação padronizados. É sobretudo útil quando você tem um monte de alunos e 5 tutoras, e esses tutores têm que meio padronizar a sua maneira de avaliar os trabalhos. A gente usa, num curso, numa disciplina de Libras, na FEFLESH, usamos tarefa para pedir aos alunos entregar vídeos. E você pode também dar as devolutivos por meio de vídeos. Aqui, vocês estão vendo como a ferramenta tarefa está sendo usada. Agora é de 2019 até agora, até hoje, para vocês verem o aumento de uso. Então, foram feitos mais ou menos, agora está sendo feito uma tarefa por aluno por semana, em média. Mas, mais uma vez, essa média esconde uma grande variação por unidade. Estou vendo que o ICB, por exemplo, está usando agora, nesses últimos meses, começaram a usar a ferramenta da tarefa. Antigamente, em 2019, quase não usaram. O questionário é para avaliar alguém individualmente. Pode ser feito dessas 3 formas. Mas se você usar para fins somativos e high stakes, é interessante você saber a existência. Você pode aplicar uma prova diferente a cada uma dos seus alunos. As questões, uma mesma questão pode ter várias variantes. Você tem tipos de questões além da simples múltipla escolha. Você deve saber que existe dentro do Moodle um relatório, uma análise de item que vai te dizer que se o item é o nome técnico de questão, se a sua questão funcionou bem, né? Ou se ele era fácil demais, ou difícil demais, ou tem vários índices. Então, só para enfatizar mais uma vez, não é só questões de múltipla escolha. Você pode pedir ao aluno fazer uma continha. E essas questões aqui podem ser parametrizados para dar númerozinhos diferentes para cada tentativa. Aqui, mais uma vez, o uso do questionário de 2019 até hoje. E, por exemplo, no Exalc,
estão usando muito mais hoje do que em 2019. São os números de tentativas por semana por aluno de graduação nessa unidade. Então, eu normalizo pelo número de matrículas em cursos dessa unidade aqui. E no ICB, mais uma vez, vocês estão começando a usar agora, aparentemente, né? Era usado relativamente pouco e agora todo mundo desesperado que a gente precisa aprender a usar o questionário. Espero que o Marcos vai explicar mais sobre os detalhes do funcionamento. Tem mais 2 slides só. Essas são as dicas que eu dou, que vocês vão ver no link abaixo, para quando se configura uma prova de forma somativa e quando é importante que o aluno não ultrapassa. Então, usa questões aleatórias, que tem variantes. É claro que se sempre vai embaralhar as alternativas, cada aluno vai receber uma prova um pouquinho diferente. Usa um banco de questões, né, para dificultar um aluno resolver um problema e comunicar isso a todos os seus colegas. Você vai imaginar, quando você configura uma prova que é para fins somativos, que você quer saber se o aluno aprendeu, você vai só permitir uma tentativa, ao invés do padrão, que é ilimitado. O aluno pode repetir até acertar. Um detalhe prático é usar só 1 ou 2 questões por página, porque durante a prova, o aluno vai ter que clicar próxima página e as respostas são salvas no nosso servidor. Se a internet cai durante a prova, ele volta e a sua tentativa volta. É possível usar um limite de tempo, que ele pode só fazer a prova durante 60 minutos, por exemplo. Mas, apesar de tudo isso, eu recomendo muito que você tenha um plano B. Você tem que se colocar na posição de todos os seus alunos. Nem todo mundo tem internet bom. Vai ter problemas. Alunos vão não conseguir fazer a prova sem ser culpados. Então, algum plano B, eu já adianto, você tem que ter, né? Enfim. Aí, o meu último slide, que tem mais um caráter de opiniões, mas, do meu ponto de vista, é o slide mais importante. Como que a gente vai aplicar provas numa pandemia? O meu primeiro ponto que a gente tem que repensar a nossa prática de avaliação. Não é o caso a gente reproduzir a nossa velha prática presencial. Da mesma forma que eu advogo de dar aula presencial, aula síncrone via Google Meet ou via Zoom, não é uma boa experiência de educação online. Da mesma forma, tentar reproduzir a provinha com todo mundo junto na sala não é uma boa ideia. Eu coloco a seguinte questão: uma prova que é high stakes, que é feito individualmente, que é fácil de trapacear, buscando no Google, pegando seu livro, colaborando com seus colegas. Quando essas 3 condições existem juntos, você coloca para o seu aluno um problema ético e de ação coletiva irresolvível. O que ele vai fazer? Ele vai não consultar Google, mas o seu competidor, né, se é muito importante para a vida dele. Então, o problema de ação coletiva, a gente tem que pensar 3, 4 vezes antes de colocar os nossos alunos nesta situação. Então, ao invés disso, eu acho que a gente não devia fazer isso. A gente tem que, talvez, tentar aferir a competência. Você tem que perguntar, os meus alunos
aprender o mínimo possível. Então, tá. Criar outros tipos de avaliação autênticos, onde você vai permitir simplesmente o uso de livro-texto, do Google, talvez até deixar eles colaborar entre si, talvez entregar alguma produção, um vídeo. O próprio aluno pode criar questões, que é uma coisa difícil de trapacear. Uma alternativa é fazer uma provinha oral, você falando com o seu aluno. Quando você tem 20 alunos, isso é até viável. Você marca horários e você vai simplesmente falando com os seus alunos e rapidamente você vai perceber se ele é minimamente competente ou não. Eu vou parar de falar, eu vou devolver a palavra à professora Patrícia, porque é isso que eu queria apresentar. Tá bom, professor Evoti, muito obrigada por o senhor ter apresentado. É bem interessante esses pontos de reflexão nesse período de pandemia a respeito da avaliação. Agora, agradeço ao professor Evoti pela apresentação, nós vamos deixar as perguntas mais para o final, e agora eu vou convidar o professor Fábio Siviero, do ICB, para fazer a apresentação. Por favor, professor, agradeço desde já a sua disponibilidade aqui também. Eu que agradeço o convite e espero poder compartilhar a minha experiência breve agora com essa situação de pandemia e ver se eu posso ajudar algum colega eventualmente. Está transmitindo a apresentação normalmente? Sim, eu estou vendo aqui. Vou baixar meu som. Vou ser bem objetivo. Eu estou tentando trabalhar com avaliações informatizadas, eu estou tentando dar uma atenção especial para essas avaliações informatizadas desde 2016. A ideia, inicialmente, seria aproveitar os recursos que a gente tem nas salas de aula, que desde 2009 a gente passou por uma informatização do ensino de biologia tecidual. Então a gente começou a usar laminário digital, e a gente dispõe agora de salas que têm um recurso de informática bastante significativo. Então a gente está com 3 salas de aula equipadas com em volta de 45 micros cada sala. E eu acho que eles seriam melhor utilizados, além da aula, também podendo participar de outras atividades, como avaliações. E aí, desde 2016, eu comecei a dar uma atenção, comecei a procurar soluções que me permitissem formar um recurso de avaliação online, né? Mesmo porque a quantidade de alunos, a quantidade de provas, as nossas turmas estão aumentando, o conteúdo aumenta, a gente está cada vez menos disponível para a aula em si e gastando um tempo enorme com avaliações. E, para minha surpresa, eu descobri que existiam várias soluções gratuitas, proprietárias, de todo tipo, e, para minha surpresa maior ainda, eu descobri que existia um formato de arquivo padrão para montar os itens, né? Como o professor falou, o termo técnico para as questões agora é item. Então, existe um formato padronizado, assim como o PDF, para itens e para testes. Então, eu dei opção, né, dei preferência por sistemas que utilizassem esses formatos padronizados, até, no caso, tentando prever uma possível mudança, né, de software, uma mudança de recurso, a gente poderia manter um banco de provas, um banco de questões por mais tempo. Aí a nossa opção foi utilizar o TAL. O TAL é um software de código aberto, ele tem algumas versões pagas, mas eles vendem o serviço, né? Eles vendem a customização do software, enquanto as versões gratuitas faça você mesmo, você instala seu servidor e faz as customizações que você achar melhor. Eu não tenho traquejo de programação, eu não tenho prática, eu me considero um usuário, eu não me considero um programador.
e o objetivo nosso seria usar o TAO dentro das salas de aula. Então, a gente não estava prevendo utilizar o TAO online. A estratégia que a gente estava adotando no departamento era de ter os servidores dentro das salas de aula. A nossa rede nessas salas de aula é uma rede isolada da internet, de forma que os alunos só podem acessar o servidor do laminário e o servidor da prova. Então, até por um aspecto de segurança, a gente estava pretendendo manter esse sistema apenas dentro das salas de aula, apesar da gente ter um servidor de acesso exclusivo para os docentes, para cada um poder criar suas questões, criar suas provas de forma independente, sem ter que se deslocar até a sala de aula. E aí a gente pode guardar localmente e só monta as provas na hora. É muito fácil, o sistema descarrega a prova e já permite que a gente rapidamente agende a sua aplicação. Eu optei pelo TAO por facilidade técnica. Eu não tenho prática com o Moodle. O Moodle eu acho ele bastante útil, ele é repleto de ferramentas, mas eu acho ele pouco intuitivo para quem não está habituado com ele. Ele exige muito tempo da gente para a gente pegar a prática, então acho que a curva de aprendizado dele me inibiu um pouco. Eu tive algumas experiências com Moodle, cheguei a fazer algumas capacitações em Moodle em Campinas, mas eu achei ele muito complicado, apesar de ser uma ferramenta repleta de recursos. Eu estava querendo realmente um sistema mais objetivo e direto. E a gente optou pelo TAO, eu acabei escolhendo o TAO. Ele é um sistema exclusivo para aplicação de provas, ele não tem intenção de ser um recurso que vai servir como repositório de informação ou nenhuma outra ferramenta. A função dele é exclusivamente oferecer uma forma de oferecer uma avaliação. A função dele é exclusivamente avaliação. Seja formativa, seja somativa, o objetivo dele é o mesmo. Ele tem uma instalação ligeiramente complicada, pelo menos para mim, que não sou um grande programador, principalmente porque ele usa PHP 7.2 e SQL 5.7, que já são recursos que já estão um pouco fora. Muitas distribuições de Linux hoje em dia já não tem por padrão essa linguagem ou esse banco de dados. Eles usam por default as versões atuais. Então essas versões estão depreciadas, né? Elas já estão quase 4 anos já saindo, né? O tempo de vida útil delas está saindo, mas o sistema ainda utiliza. Por outro lado, depois de instalado, né, depois de configurado, que é um pouco trabalhoso hoje em dia, eu graças a Deus eu tenho um aluno do IME que me ajuda muito com isso. Obrigar um sistema atual a usar um PHP 7 ou um SQL 5.7, a gente tem que adestrar ele um pouco, dar um pouco de trabalho. Mas essa fase superada, o uso do TAO é bastante amigável. A interface dele é muito, muito intuitiva, e eu tenho já vários colegas no departamento que eles têm autonomia. Eles fazem sozinhos as questões, as provas, e aprenderam muito rapidamente. Então isso eu acho uma experiência muito positiva. De forma geral, eu vejo como vantagens da avaliação eletrônica, independente do sistema que a gente for usar. Eu sempre dou preferência por código aberto. O uso de padrão, né, o uso de um arquivo padronizado, né, para essas questões, de forma que a gente possa reaproveitar essas questões num futuro, mesmo que a gente troque de sistema, e a qualidade das imagens do monitor. Nós, na biologia celular e tecidual, a gente usa muito avaliação prática envolvendo imagens. Então, ou a gente vai ter que usar um microscópio, fazer gincana, ou a gente projeta a imagem numa tela, e a gente sempre vai ficar dependendo de algum fator físico. Então, se for gincana em microscópios, vai demorar, os alunos vão esbarrar no microscópio, vão tirar o ponto, vai ter um atraso. O projetor, o limite que eu vejo é sempre a qualidade do projetor. Então, atualmente existem bons projetores, mas eles são muito caros. E até pouco tempo atrás, os melhores projetores que a gente tinha era de 1024 pontos de resolução. Então, eu acho que oferecer uma imagem no monitor de computador, hoje em dia, oferece uma qualidade para essa imagem muito superior. E eu acho que isso é positivo em relação à avaliação
prática de histologia, por exemplo. Então, o aluno tem uma imagem melhor, onde ele pode, com mais segurança, fazer os seus diagnósticos. Quando a gente aplica no projetor, a gente sempre ouve aquele aluno, eu estou muito no lado, eu estou muito no canto da sala, aqui está muito escuro, aqui está muito claro. Então, eu acho que o monitor é um fator muito positivo para essas provas práticas. Já o sistema acaba oferecendo para a gente também algumas formas diferentes de interagir com as imagens. O TAL, em especial, um segundo motivo forte que me levou a escolher o TAL para avaliações, principalmente práticas de biologia tecidual, é o fato de eu poder interagir com a imagem. Então eu quebro aquela mesmice que a gente aponta uma estrutura e pede qual o nome dessa estrutura, deu o diagnóstico dessa célula, do tecido. Eu posso fazer o contrário, eu posso botar uma imagem e pedir para o aluno interagir na imagem. Então eu falo, clique na célula de Purkinje, clique no órgão tal, clique no vaso, ou ordene, né? Ele pode clicar, no tal a gente tem 5 formas diferentes de interagir com a imagem. Então eu acho que isso inverte um pouco aquele tipo de avaliação que os alunos estavam acostumados, e eu acho que isso também é um ponto muito positivo na avaliação, o fato dele ter uma interação mais fluida com essas imagens. A interação, eu acho que acaba sendo um pouco mais lúdica, principalmente essas gerações que a gente está lecionando agora, eles consideram absolutamente normal fazer uma avaliação online. Então, eu esperava algum tipo de receio, algum tipo de reação, de temor, e o que a gente vê é que os alunos eles consideram absolutamente normal fazer uma avaliação online, ou dentro da sala de aula, né, fazer presencial, mas dentro de um sistema eletrônico na sala de aula. Também as vantagens, né, de uma correção já facilitada, né, seja porque os textos estão digitados, ou porque testes ou associações o sistema possa corrigir automaticamente. A interface do sistema, como eu disse, é bem intuitiva. Então, aqui é a interface de autoria dos itens, né, das questões. Então, aqui a gente tem 20 tipos de questões onde a gente pode elaborar, e aí vem aquela estratégia que o Ilwat falou. A gente tem que pensar em questões que exijam do aluno algum tipo de raciocínio, algum tipo de resposta dele, que seja difícil de fazer uma consulta direta no Google ou em algum livro. Então, é importante a gente elaborar muito bem essas questões. E aqui a gente tem vários tipos. Então, minhas preferidas aqui são as interações gráficas. Então, a gente tem como clicar. Aqui é um exemplo que eu peço para o aluno clicar numa célula de Purkinje. E aí eu monto o gabarito, determinando exatamente as áreas que são consideradas respostas corretas, e eu posso, inclusive, o sistema me permite oferecer uma gradação. Então, eu posso definir o ponto que a nota é 100%, ou, de acordo com a distância do alvo, ele vai recebendo uma nota inferior. Então, eu posso definir esse tipo de degradê de nota para o aluno. E a gente tem algumas interações específicas, né, customizadas. Então, eu posso fazer escala de Likert, eu posso usar uma escala de Likert para fazer uma avaliação de opinião, uma avaliação diagnóstica, bem como, para quem é versado, né, é possível fazer programação de interações específicas. O sistema é aberto e ele permite interações específicas. Permite respostas à submissão de áudio, de vídeo. Então, é bem interessante a flexibilidade que esse sistema permite no que toca a interagir, a formar questões interativas. Bom, ainda na interface de autoria, a gente tem uma aba para definir, né, a entrega, né, da prova. Essa entrega a gente pode definir também o horário de início, o horário de encerramento e o número de vezes que esse exame pode ser oferecido. Então, eu posso definir cada questão, quantas vezes o aluno pode fazer ou não aquela questão, ou a prova como um todo, ou tudo. Então, a gente tem um controle bastante rígido sobre o que o aluno vai poder fazer ou não. E permite que eu tenha também uma criação de usuários com diferentes poderes. Então, eu posso ter um usuário só responsável por criar questões, ou eu posso ter um usuário com uma hierarquia um pouco superior, que ele pode agendar provas, ele pode extrair resultados, fazer manipulação de turmas,
Enfim, eu posso ter um monitor cadastrado no sistema e a função dele seria, por exemplo, só montar questões. Então, é bastante interessante esse tipo de possibilidade hierárquica, né, diferentes tipos de usuários. A interface de aplicação é bem simples, então o aluno vai ter um login, vai ter as opções dos exames que ele vai ter à sua disposição e o horário definido. Então, quando estiver ativo, vai estar em cores vivas, ele pode dar início e realizar sua prova de acordo com o que a gente programou. Se passou do horário ou se ainda não é horário, vai estar inativo, vai estar tudo acinzentado e aqui ele já recebe o aviso. Ele só pode fazer, nesse caso aqui, uma única tentativa. Assim como o Moodle, a gente tem uma tentativa de fail-safe, né? Ele tenta, no caso de queda de conexão, queda de força, e já aconteceu localmente e remotamente, de cair a conexão ou de acabar a energia na sala de aula durante uma prova. E quando o sistema volta, quando o sistema carrega tudo de novo, o aluno volta, o aluno é redirecionado para a questão que ele estava. Então, também é permitido que eu defina se cada questão vai ser uma a uma ou pela prova. Eu posso até oferecer o resultado para o aluno imediatamente, cada questão, ou no final da prova, ele pode saber o número de acertos, o número de erros, que eu particularmente não uso, que eu acho que pode causar muita polêmica, né? Principalmente durante uma aula, uma prova presencial, mesmo que seja no computador. Então a interface é bem limpa, o aluno não tem nenhum distrator na tela, ele vai ter só a questão dele, seja por escrito ou seja interagindo com uma imagem, ele vai ter só a questão dele e os botões. Então ele vai ter que clicar o próximo, eu posso configurar se ele pode pular a questão ou não, é um direito do aluno pular a questão, entregar em branco, e, dependendo do exame, a gente pode permitir uma navegação pela prova, uma prova não linear. Então aparece um menu aqui do lado com as questões que ele já viu, que ele ainda vai ver, e as que ele marcou. Então ele pode marcar uma questão para ele revisar posteriormente. E aí, antes dele entregar o exame, aparece uma mensagem falando: você tem uma questão que você marcou para revisão, ou você tem uma questão que você ainda não respondeu. Então o sistema avisa para evitar que seja entregue uma prova por engano com questão em branco. Posso limitar o tempo por questão ou por prova. Então vai aparecer um reloginho que alguns alunos podem desligar, né? Aliás, todos os alunos, se quiserem, podem desabilitar esse relógio no caso deles se sentirem pressionados. A interface administrativa também é bem simples, oferece relatórios detalhados, né? Então eu posso extrair uma tabela, eu sei o horário de cada questão, eu sei dados do aluno, o momento que ele começou a prova, o momento que ele fez cada questão. É interessante, às vezes, até para a gente fazer uma análise, quanto tempo durou cada questão, se a questão estava difícil, não estava. Então, são dados que o sistema oferece que a gente pode fazer uma análise estatística. Bom, na prática, eu percebi uma aceitação muito boa por parte dos estudantes. Eu tinha um receio de ter de ter uma pressão negativa, de ter algum tipo de temor por parte dos alunos que não se concretizou. Então, desde 2016 para cá, seja na sala de aula ou seja online, não tivemos grandes demonstrações de receio ou demonstrações negativas em relação à prova. A prova tem uma tendência de execução mais rápida. Então, o aluno, utilizando o computador para fazer a prova, talvez pelo aspecto lúdico desse exame, ele acaba realizando essa prova com um tempo mais curto. E os resultados dos exames, comparando as turmas que fizeram anteriormente as provas presencialmente, no papel, né, na forma tradicional, ou no sistema eletrônico, tiveram resultados dentro do esperado. Às vezes a gente tem um temor, né? A prova eletrônica, se todo mundo foi muito bem, então houve cola, ou se todo mundo foi bem, a prova estava fácil demais. E como a gente está tentando mimetizar a prova usual deles, para poder ter uma base, ter um controle se a prova está sendo adequada ou não, a gente percebeu que os resultados dos exames, os índices de aprovação, estão sendo normais de ano para ano, né? Então, comparando turmas que não tiveram a prova eletrônica com as turmas que tiveram,
a gente está percebendo uma normalidade. E a gente percebe também um comportamento semelhante entre alunos. Então, eu sempre passo um formulário de opinião. Então, esse formulário de opinião tem algumas questões, uma escala de Likert e algumas associações para saber o que o aluno achou da prova, se ele achou que é uma ferramenta válida. Então, eu vou mostrar rapidamente que o resultado que a gente tem obtido é a formação de 2 grupos. Então, eu chamo o primeiro grupo, que é azul, um grupo de entusiastas. Então, o aluno geralmente responde com notas máximas todas as perguntas relativas ao sistema de avaliação. E os concordantes neutros, né? Então, é aquele aluno que concorda, ele não estranha, ele não tem nenhum tipo de repulsa em relação à prova eletrônica, mas ele tem um posicionamento mais neutro. Então, aqui a gente tem uma análise, a gente vê que os grupos são bem compactos, né? Aqui é uma análise hierárquica de agrupamentos, e a gente pode perceber que o grupo dos entusiastas é bem compacto, o grupo dos concordantes neutros é um pouco menos homogêneo, mas ainda é um grupo coeso. E aí eu tenho 2 exemplos de perguntas e a distribuição. Então, eu pergunto a respeito das imagens. Então, a imagem no monitor, que geralmente tem uma qualidade superior, influenciou, né? Você agradou, né? Tem um feedback positivo, e a gente tem o grupo dos entusiastas respondendo quase tudo sempre positivo, e o grupo da normalidade, né? Então, eles variam desde do 0, né? Desde a nota mínima até a nota máxima, sem nenhuma tendência. A segunda pergunta, né, que a gente faz e que chama um pouco a atenção é se eles apoiam o uso dessas avaliações informatizadas em outras disciplinas. Então, o grupo dos entusiastas tem uma clara tendência a responder que sim, e os concordantes geralmente variam, né? Então, eles acabam tendo uma posição mais neutra, e a gente percebe respostas mais amplas, né? Então, desde da negativa até o positivo. Outra coisa é, como eu disse, né, os grupos, a origem, o curso de origem não influencia. Então, a gente vê que, dependendo do curso de origem, não varia muito a composição desses clusters. Então, a gente vai ter os entusiastas e os concordantes numa quantidade muito similar. Mesmo dentro dos clusters, a gente vai perceber que a distribuição é homogênea. Então, é mais cultural, é mais geracional. A gente não tem nenhuma tendência de acordo com o grupo de origem. E uma última análise que eu faço, eu analiso os comentários. Então, a partir dos comentários dos alunos, eu tento ver, então, qual é o foco das suas preocupações, qual é o foco principal das opiniões deles. E a gente percebe que o foco é a prova em si, não importa a mídia. A impressão que a gente tem é que o que eles estão preocupados realmente é a avaliação. Então, eles não se importam muito com a mídia, se é papel, se é eletrônico, se vai ser qualquer tipo de interação. Então, queria agradecer o Edilson, que é o meu aluno do IME, que me ajuda muito com os servidores, e os meus colegas de departamento, e o Guilherme, que é colega de longa data, que tem me ajudado muito, já são colegas, os colegas do departamento também estão já faixa preta de fazer questões e usar o sistema. Então, era isso. Tá bom, então, professor Fábio, muito obrigada da sua apresentação, né, do sistema do TAL. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita para a Camila, mas como nós havíamos combinado, a gente vai deixar para o final, tá bom? E agora eu vou passar para o professor Gruber, para o professor Arthur, para fazer a apresentação dele. Boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. E a gente que agradece você ter aceito. Obrigada. Deixa eu só ver como que eu vou apresentar. Eu posso colocar um PowerPoint aqui, é isso? Eu não estou te ouvindo, Patrícia. Eu esqueci. Você está vendo os 3 pontinhos aqui do lado? Sim. Clica nele. Apresentar agora. Isso, aí você clica nele. Aí você tem apresentar. Quem que pode ajudar ele? Isso, Tá. exatamente, aí deu certo. Obrigada. Ok.
Então, boa tarde a todos. Eu acho que eu tenho muito menos experiência em uso de ferramentas digitais para ensino do que vocês. O que eu vou apresentar para vocês é simplesmente uma experiência que nós temos passado na disciplina de parasitologia veterinária, que eu compartilho com a professora Alda e o professor Mauro Cortez, do meu departamento. Então, assim, a gente tem, já desde 2007, nós já tínhamos um website onde a gente já disponibilizava todas as nossas aulas online, em formato PowerPoint ou PDF. E desde 2017, até por iniciativa da minha colega Alda, nós migramos para o sistema Moodle. Na verdade, eu ministro uma outra disciplina de genômica e bioinformática com 2 outros colegas do ICB, em que a gente tem usado o Moodle desde 2015, se não me engano, e com muito mais recursos. Então, a partir de 2017, nós passamos a usar o Moodle. A gente já tinha o hábito de deixar todas as aulas disponíveis no sistema e-disciplinas. E agora, com a pandemia, a gente teve que aprender praticamente do zero uma série de coisas. Então, uma das coisas que nós acabamos tendo que aprender é fazer a filmagem das aulas. E é óbvio que não é simplesmente ler os slides de PowerPoint, o sistema mudou, os vídeos não podem ter 1h30 de comprimento se ninguém assiste, então a gente acabou tendo que refazer todas as aulas e adequá-las para um formato mais adequado para vídeo. Então, para isso a gente teve que nos esforçar a aprender sistemas que a gente não conhecia. Então, hoje, a gente tem um sistema mais sofisticado do que a gente fazia. A gente também já utilizava, há alguns anos, o fórum do sistema de disciplinas, onde os alunos têm, então, a possibilidade de nos trazer questões de diferentes tópicos, sejam dúvidas de aula, sejam dúvidas em relação à data de prova, por exemplo. E o que a gente tem notado é que os alunos ainda, nas 2 disciplinas diferentes, os alunos ainda não utilizam essa importante ferramenta na sua plenitude. Mas a gente incentiva muito o seu uso. Então, só para vocês visualizarem, a gente teve que aprender um pouquinho de tudo, né? Então, como é que faz o vídeo? Então, aqui é um pequeno estúdio da minha casa, a cama do gato fica aqui também na mesa, compramos um sistema de chroma key com tecido verde, que a gente consegue fazer a substituição do fundo, uma iluminação, atualmente já tem uma câmera de vídeo mais sofisticada do que aquela que tem no Mac, e aí a gente começou a filmar. Com a ajuda do Márcio, um pouquinho antes de começar a quarentena, o Márcio, do nosso setor audiovisual, me deu algumas dicas de que software utilizar, então ele sugeriu o OBS e eu realmente gostei muito. É um software livre, ele é disponível para todas as plataformas, então tem para Linux, Windows e Mac, e ele é bastante versátil, porque ele permite você filmar, gravar o que foi filmado, publicar em um dado momento, ou fazer de forma síncrona através de broadcasting. E ele permite você configurar um servidor, como YouTube, ou Twitch, ou qualquer outro. Ele permite você usar esse chroma key, onde você coloca um fundo de uma cor geralmente verde, e permite você substituir esse fundo por uma imagem, enfim. E também você pode sobrepor fontes digitais. Então, você pode fazer a captura de você falando e colocar o seu rosto por sobre os slides de um PowerPoint ou de um desktop. Então, ele é bastante legal, ele tem uma boa performance. Isso aqui é a interface, então vocês podem ver que geralmente eu me coloco filmando, eu substituo o fundo por uma imagem, e aqui eu tenho a possibilidade de fazer cenas, então eu sempre começo a aula eu falando em tela cheia, depois é feita uma transição e eu passo então para os slides, onde então fico numa janela minimizada, e depois a gente faz a edição. Cada um de nós, docentes, faz de um jeito. Eu, por exemplo, testei várias ferramentas. Eu testei o Adobe Premiere em 2 versões, o Rush e o Pro. O meu computador não é muito lento para isso. Ele é um software bem mais pesado.
Eu testei o Active Presenter, que foi uma dica de um colega da veterinária, que tem alguns tutoriais nos sites da reitoria, e eu achei ele também um pouco pesado e um pouco travado. E como eu uso Mac, eu acabei utilizando uma ferramenta que vem junto com o sistema operacional, que é o iMovie, que é, portanto, gratuito para quem usa Mac, porque é distribuído junto com o sistema operacional, é muito simples de utilizar e tem uma boa performance. Então, mesmo num computador mais antigo, ele não trava. E ele é bastante legal, ele permite edição de fundos, então você começa, por exemplo, com um fundo escuro, no início, termina, você pode fazer uma transição, ele oferece diferentes transições entre cenas, você consegue colocar um título, então é muito legal. E você depois pode fazer toda a edição, fazendo os cortes, junções, enfim. Então essa é uma captura de tela que mostra essa interface. Então aqui vocês podem ver que eu começo com um fundo escuro, depois esse ícone denota uma transição suave, aí começa eu falando, aparece meu nome na forma de um título, depois é feita uma outra transição, e aí começa a filmagem. Vocês podem ver que está picotado em pedaços, porque eu acabo cortando. A gente tem mania de falar, às vezes, com pausas, que no vídeo não tem sentido. Então, eu evito grandes pausas, até para tornar o vídeo mais dinâmico. Então, é bastante trabalhoso, em geral, uma aula que demora, vamos supor, 15 minutos, a filmagem acaba durando talvez 20, 25, com os erros que se sucedem, a gente repete, e depois da edição a gente acaba gastando talvez o dobro desse tempo. Então, no final, além da preparação do conteúdo propriamente dito, eu diria que a gente gasta mais ou menos 3 a 4 vezes o tempo da aula até obter um arquivo de vídeo pronto para ser publicado, e a gente tem publicado esses vídeos no sistema e-aulas da USP. Aqui é uma captura de tela que mostra um vídeo, então sempre tem a imagem do professor falando. Isso no meu caso, meus colegas ainda não estão usando esse sistema, e a gente tem então um slide sendo explicado. Em relação à avaliação, como é que a gente fazia anteriormente? Então a gente fazia 2 provas, no dia da prova na verdade eram feitas 2. Uma prova prática com peso 1, uma prova teórica com peso 3. A prova prática, antigamente, era feita nos microscópios. A gente eu e a Alda, quando começamos nessa disciplina em 2007, nós mudamos totalmente esse sistema. O que nós passamos a fazer é projetar. A turma se reunia no anfiteatro, a gente projetava os slides com uma imagem e a gente dava por escrito uma prova de testes de múltipla escolha. Então, essas imagens eram projetadas por 90 segundos, o tempo nós começamos com um tempo mais longo, depois a gente acabou reduzindo até perceber qual era o mínimo tempo que dava para todo mundo fazer de forma confortável, mas sem permitir que sobre muito tempo, que poderia, então, acabar resultando em cola, esse tipo de atitude. E a gente dá uma prova num dos módulos que é mais curto de 10 questões, em outros 2 módulos, 20 questões de múltipla escolha. E a gente queria fazer uma avaliação que, na verdade, fosse um pouco mais profunda. Então, a gente projetava uma imagem, o aluno tinha nas alternativas qual é a identificação correta do parasita ou do estágio de desenvolvimento, mas ele tinha que, em 2 linhas, escrever uma justificativa. Então, por que é um tripomastigota? Porque ele tem um cinetoplasto, e esse cinetoplasto tem uma posição tal na célula. Então, ele tinha que fazer em 2 linhas uma justificativa. E a nota é dada em função da resposta correta, mas também uma justificativa. Às vezes ele pode até errar a questão, mas se a justificativa mostra que ele teve algum conhecimento, ele não zera a questão. Então, esse formato, os alunos acabaram gostando bastante, a gente nunca teve queixas, e a gente já tem usado por 13 anos. E a prova teórica, o que a gente fazia, eram 6 questões dissertativas, cada uma com 2 itens, portanto, 12 questões. Então, dessas 6 questões, com 2 itens cada, o aluno podia escolher livremente 5 à sua escolha. A ideia disso era não simplesmente avaliar o que ele não sabe, né? Porque sempre tem alguma área do conhecimento que ele acaba não sabendo, mas tentar que ele mostre o melhor dele. Então, ele escolhe as 5 que ele mais tem certeza da resposta e a sua escolha responde 5, e a gente dava um tempo bastante longo, 2 horas, 2 horas e meia,
nunca faltava tempo para o aluno. Geralmente os alunos terminavam antes de encerrar o prazo. E isso tinha peso 3. Quando a gente se viu no desafio de fazer agora uma avaliação para a disciplina, que agora está sendo oferecida, com arquivos PDF e com os arquivos de vídeo respectivos, a gente começou, então, desenvolvendo a primeira prova em questões de múltipla escolha dentro da plataforma do eDisciplinas. Então, a gente preparou 20 questões teóricas, por cada professor, portanto, um total de 60, e 20 questões práticas, que consistiam basicamente naquele tipo de questão que a gente dava na prova anteriormente. Em vez de projetar uma lâmina, a gente tinha, então, a foto na questão do computador, onde os alunos tinham que fazer o reconhecimento dos parasitas com a foto. Obviamente, aqui, por uma questão de facilidade, era a primeira vez que a gente usava o sistema, a gente não fez aquelas 2 linhas de justificativa. E a gente preparou o sistema e configurou para ele fazer uma escolha aleatória de 40 questões para o aluno, dentro daquilo que o professor Evuto comentou, para que os alunos tivessem conteúdos de prova ligeiramente diferentes. E aí, a gente fez, isso é um assunto que eu acho que vale a pena depois a gente discutir, que é o tempo. Como eu tinha feito todas as minhas questões, tinha lido todas as questões dos meus colegas e tudo, e eu, obviamente, sou professor, é lógico que o tempo que eu gastaria para fazer a prova é muito, muito, muito inferior aos alunos, eu fiz em meia hora. Mas os meus colegas disseram, não, a gente faz assim, com calma, tal, em 1 hora. Então, a gente tem que dar 1h30 para os alunos. E eu falei, olha, eu acho muito longo. Eu acho que 1 hora, 1h10 seria mais que o suficiente. Mas eu fui voto vencido, venceu, dentro do consenso, 90 minutos, que seria, então, 1h30, que daria 2 minutos e 15 segundos por questão. Então, aí começaram os problemas, né? Antes mesmo da gente fazer a prova, a gente anunciou que seria feito, então, 60 questões, os alunos pediram para reduzir a 40. Por isso que acabou ficando 40. A gente aceitou. Então, a gente acabou fazendo 40 questões por aluno, mas houve mais queixas. Os alunos ficaram muito, muito assustados com a ideia de que seria muito curto o tempo, 1h30 para 40 questões de múltipla escolha. O meu parâmetro sempre foi a prova prática. Na prova prática, eles tinham 1 minuto e meio para olhar uma lâmina projetada, assinalar a alternativa correta e ainda escrever 2 linhas de justificativa. E nunca ninguém reclamou ou deixou de fazer uma questão por falta de tempo. Então, se fossem 40 questões, 1 minuto e meio seria 1 hora. Então, eu sempre defendi que deveria ser 1 hora. E eles acharam 1h30 um absurdo de curto tempo. E alegaram vários problemas, que havia problemas de que muita gente tinha conexão à internet instável, que o sistema poderia cair ou se tornar indisponível para alguns. Eu, particularmente, eu tenho uma visão sobre isso. Eu sei que nós temos diferenças de classes sociais e de recursos à internet entre os alunos. Mas eu diria que a enorme maioria dos alunos hoje tem acesso fácil à internet, seja através de smartphones, seja através de banda larga. E eu posso dizer a vocês que isso não deveria ser um problema relevante no meu entendimento. E tem uma outra coisa. Realmente, problemas podem acontecer. Pode cair uma banda larga, pode acontecer muita coisa. Também pode acontecer numa prova presencial de um aluno não conseguir pegar o ônibus e perder a prova. Também pode acontecer. Quantas vezes isso acontece numa prova? Na nossa experiência, entre 80 alunos, acontece para 1 ou 2 alunos. Então, pode acontecer com a internet? Pode, mas que porcentagem? Uma outra coisa que eles fizeram que a gente ficou bastante desapontado é que, pela primeira vez em 14 anos, eles quiseram passar por cima da gente. Então, fizeram uma reclamação direta para a coordenadora do curso, dizendo que nós estávamos propondo uma prova que não ia dar tempo de fazer, antes de sequer ter se dado ao trabalho de fazer essa prova. E nós recebemos uma carta da coordenadora e aplicamos do mesmo jeito, exatamente do jeito que nós tínhamos programado. E fizemos, então, em 90 minutos. Dos 80 alunos que realizaram a prova, e isso a minha colega Alda acompanhou em tempo real, 69 concluíram em menos de 1h30. E a prova foi monitorada via mudo. Faltando 1 minuto, a Alda
estendeu para mais 10 minutos, porque havia 11 alunos ainda por terminar. Ao final de 1h40, 79 alunos terminaram a prova com êxito e uma única estudante alegou ter tido problemas de conexão. E a gente vai fazer para ela uma prova substitutiva sem nenhuma perda. A média aritmética que a gente observou foi 8,18, que da nossa experiência, ela foi anormalmente alta quando comparada com anos passados. Essa média, essa curva deveria estar um pouquinho desviada para a esquerda, com uma média talvez ao redor de 6,5, 7. Agora, as questões que eu deixo em aberto daquilo que a gente fez, é assim, que outros formatos de avaliação utilizaram? Eu acho que a utilização de exames de múltipla escolha, de testes de múltipla escolha, é legal, eu acho que atende, principalmente para a parte prática, acho ok, mas eu acho que é difícil de fazer, no meu entendimento, questões de síntese, quando a gente só tem 5 alternativas para pensar. Eu não sei, trabalhos em grupo, eu adoraria poder fazer uma prova dissertativa de alguma maneira que não permitisse fraude. Eu não tenho uma resposta, nem eu, nem meus colegas, de como fazer. Provas em grupo, talvez. Como reduzir a possibilidade de fraudes? Eu acho que é a grande pergunta desse sistema, né? Porque, assim, eu continuo achando que 1h40 foi muito tempo, foi tempo excessivo. Eu acho que é um tempo que dá para o aluno pegar, consultar na internet, manter contato com colegas. Eu acho que nós deveríamos reduzir esse tempo. Eu ainda acho que esse tempo é longo demais. E o fato dos alunos não terem terminado, para mim, não é um grande indicativo, porque eu acho que nesse momento eles poderiam estar consultando outras fontes. E como impedir... tem uma outra questão. Ao final da prova, o aluno tem o gabarito. Ele pode consultar questão a questão e ver qual era a resposta correta. Que, embora isso eu acho, do ponto de vista educacional, é bastante legal e interessante, mas os alunos podem acabar fotografando, tirando fotos e fazer um banco de questões com o seu gabarito para as futuras turmas, inviabilizando todas as dezenas e centenas de questões que a gente tiver feito ao longo do curso. E isso é bastante negativo, ao meu ponto de vista. Outra coisa é como impedir que os alunos tirem fotos e façam esse banco, então. Professor, eu só gostaria de ver o tempo, porque a gente tem mais uma apresentação de 15 minutos. Eu já estou terminando. Tá bom, obrigada. Oferece ao aluno a possibilidade de rever todas as questões e mudar o resultado. Eu acho que isso é uma configuração, pelo que eu entendi. Então, isso deve ser mudado. E esse problema do acesso final. E como aplicar provas dissertativas. Então, a equipe de ensino é essa, a Alda, o Mauro e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigada, professor Gruber, pela apresentação. Então, agora nós vamos passar ao Marcos. Marcos, por gentileza, ele é do nosso setor de tecnologia educacional do ICB. Ele tem ajudado muitos docentes na ferramenta com o Moodle. Ele trabalha muito com o professor Evolt também, né, Marcos? Por gentileza, fique à vontade da sua apresentação. Obrigada pela disponibilidade de ajudar. Obrigado, professora. Vou começar aqui direto, então, na apresentação. Tá bom. Momento. Tá indo? Sim. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo, Tá vendo a apresentação? Tá. Bom, então optei por fazer uma apresentação de alguns exemplos de avaliações que estão sendo executados agora no eDisciplinas e também alguns exemplos já que a gente tem feito ao longo dos anos no ambiente de cursos de extensão. As três disciplinas que eu vou apresentar como exemplo são 3 avaliações que a gente acabou de fazer. Foi nesses meses de abril e maio. A primeira é do professor Newton,
a anatomia humana. O que eu queria dizer sobre essas apresentações é que quando a gente faz a modelagem das avaliações, a gente segue mais ou menos o que o professor pensa sobre avaliação no modelo presencial. Quer dizer, a gente pega aquele modelo que ele já utiliza em modelos presenciais e tenta adaptar para as ferramentas que o Moodle oferece. Então, por exemplo, só para pegar toda aquela questão que o Evolt já tinha falado e condensar nas questões das programações já práticas das avaliações que a gente tem aplicado. Por exemplo, a gente pode programar a data. No caso, o professor tinha 2 avaliações, no dia 5 e 6 de maio, e em horários determinados. Então, isso a gente programa, o programa inicia e finaliza no horário que o professor determina. A quantidade de questões, no caso, 20 questões de múltipla escolha, e eu sempre sugiro que os professores façam mais questões do que se aplica na prova, para a gente ter um banco que favoreça fazer uma prova diferenciada para cada aluno. Mas aqui já entra as questões mais específicas de avaliação do professor. Por exemplo, ele queria que 5 questões sempre aparecessem para os alunos, certo? Então, a gente faz um banco separado de 5 questões e outras 15 questões são recolhidas de outro banco, né? Assim, a gente garante uma prova de 20 questões, sendo que 5 sempre vão estar para todos os alunos e 15 são aleatórias do banco de questões. Aqui a gente tem um número da eficiência da prova que foi aplicada, né? Então, uma turma tinha 58 alunos e participaram 56, e outra tinha 76 alunos e participaram 71, né? O professor Newton falou que era bom relatar que, nesses casos, ninguém teve nenhuma reclamação sobre a prova aconteceu normalmente e não teve nenhum tipo de relato. Isso aqui é uma curva de notas que a gente retira do Moodle, né? É interessante falar que o Moodle tem vários relatórios de participação de alunos, né? Um deles é sobre a nota. Então, o professor pode verificar como foi a distribuição de notas e assim avaliar se a prova foi muito fácil ou foi muito difícil. Essa aqui já é a curva para a turma 2. O segundo exemplo é da professora Simone, né? Ela fez a aplicação da prova no dia 5 de maio, das 14 às 17 horas. Aqui, nesse caso, o que ela queria? Ela queria que, dentro desse intervalo de tempo, entre as 14 horas e 17 horas, os alunos tivessem a possibilidade de fazer a prova em 40 minutos, né? Então, independente da hora que eles começassem, ia ter 40 minutos. Se o tempo expirasse, aí a prova acabava automaticamente. Aqui, ela optou por fazer não só provas, não só questões de múltipla escolha, mas ela colocou também questões de verdadeiro ou falso, escolher palavras, né? E, no caso, escolher palavras palavras que faltam numa frase. E associações de colunas, né? Entre uma coluna A e uma coluna B, fazer associação de relações. Todas essas são possibilidades de fazer questões, né? O Moodle permite muito mais. Aqui também ela quis modelar a prova dela, fazendo com que em todas as provas tivessem questões de bancos específicos, né? Então, a gente criou 5 bancos específicos, cada banco com uma quantidade diferente de questões, mas de cada banco a gente só pegava 4. Então, a gente tinha, no total, essas questões todas, 20 questões por prova. Aqui também a gente tinha 43 alunos e 42 fizeram a prova sem problema também. Aqui é a distribuição de notas da prova da professora Simone. Um outro exemplo de prova que a gente também acabou de fazer
para parasitologia foi da professora Silvia Boscardin, e aqui ela optou por fazer 12 questões dissertativas, né, de um banco de 32. Então, ela fez 32 questões, e dessas 32 questões saíam 12 questões aleatórias dissertativas, ok? Aqui, nesse caso aqui, a gente tinha 60 alunos, 52 fizeram essas provas. Aqui eu não tenho a curva das notas, porque ainda não foi avaliado essas notas. Ela achou tão interessante esse tipo de prova dissertativa que ela resolveu fazer a gincana. A gincana é apresentar a lâmina e o aluno escrever o nome daquilo que ele estava vendo na lâmina. Eram 21 questões dissertativas e as 21 questões foram para a prova, né? Aqui o prazo da atividade é bem extenso, né? De 25 de abril até 4 de maio. De 60 alunos, 48 participaram dessa atividade. Bom, aqui eu queria acrescentar que essa atividade toda que a gente tem feito de apoio aos professores agora, nesse momento, para as disciplinas, teve muita ajuda de outros projetos que a gente tem desenvolvido mais a longo prazo dentro do ICB, que são os cursos de cultura e extensão, também desenvolvidos dentro do Moodle. O ambiente é cultura e extensão. Eu vou mostrar 3 exemplos de cursos que a gente tem dado ao longo desses tempos, assim, que ajudaram muito a gente a ter uma base bem assim estruturada para dar apoio aos docentes nesse momento. O primeiro deles é o curso de Metabolismo Humano e Obesidade. É um curso de 6 semanas, né? Ele tem uma abrangência estadual, é oferecido para professores do estado de São Paulo, e a modalidade dele é semipresencial. Então, inicialmente, os alunos participam de 6 aulas durante 6 semanas, e depois existe uma atividade presencial. Aqui também foi feita uma experiência com uso de chat, com hora marcada e data marcada, que já foi feito em anos passados, e nessa edição de 2020 também a gente vai fazer essa experiência. Essa experiência de chat, que auxilia na interação entre os alunos e professores, é um tanto quanto complicada, porque a gente precisa incentivar que os participantes atuem exatamente nessa data e hora marcada. Eu sempre falo que, ao invés do chat, que é uma atividade síncrona, que a gente opte pelo fórum, que é mais assíncrona, mas mesmo assim a gente vai manter essa atividade, mas de toda maneira é aquilo, né? A gente tem que reforçar que a gente tem que fazer convites periódicos para que tanto os alunos como os participantes, os professores, estejam nessa hora e nessa data. Até o momento, nessas últimas edições, a gente formou 380 participantes dentro do ambiente virtual, né? Lembrando que eu só tenho a ideia do total após a atividade final presencial. Um curso um pouco mais longo que a gente tem, já desde 2013, é o curso do professor Moacir, que é o Fundamentos para o Uso Racional de Medicamentos. A gente já está na 8ª edição em 2020, né? E é um curso assim bem extenso, é um curso semanal, de 13 semanas. Como é que funciona isso? O curso, cada aula começa na segunda e termina no domingo, né? Terminou domingo, segunda começa a aula de novo. Inclusive a avaliação. A avaliação fica aberta de segunda até domingo, e o aluno tem esse período todo para poder fazer essa prova. Tem limite de tempo? Não, o aluno pode entrar e sair quantas vezes quiser dessa atividade. Então, essa avaliação é uma avaliação longa, ele pode ficar o tempo que ele quiser, até o domingo. Concluiu o curso, tem uma emissão de declaração automática. Todo esse curso é programado, né? Então a gente tem que programar todo o cronograma desse curso. A gente entra no Moodle, programa todas as datas conforme o professor
orienta a gente programa a liberação de prova e a gente faz a contagem da avaliação, e se a contagem dá correta, a gente faz a emissão automática da declaração. Nessas últimas 7 edições, então, a gente emitiu 627 declarações no ambiente. Aqui é um exemplo do que a gente pode retirar do Moodle em relação à participação dos alunos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 tarefas, uma videoaula, uma aula em PDF e um questionário, né? Aqui eu consigo extrair a semana, o dia da semana. Então, aqui eu tenho uma segunda-feira até o domingo, das três atividades da mesma semana, né? E o que é interessante nisso, que a gente informa para o professor, é como se distribui o fluxo de participação dos alunos. Quando a gente está trabalhando com disciplinas da graduação ou da pós-graduação, isso não é muito problemático, porque as aulas acontecem num dia da semana específico, daquele dia que os alunos já estão acostumados a fazer. Mas aulas semanais tem esse problema, né? Como os alunos já se predispõem a participar num determinado dia, a gente precisa saber muito bem como essa distribuição acontece ao longo da semana. Por quê? Porque a gente consegue prever melhor quando fazer alertas para os alunos participarem de uma atividade, e mesmo, por exemplo, saber exatamente que dia da semana seria melhor para lançar um chat, por exemplo. Então, essas curvas assim de participação são interessantes para isso. O último exemplo que eu quero dar é esse curso de capacitação no uso de manejo de animais de laboratório. E esse curso é interessante porque tem uma escala muito grande de participantes. Então, a gente conseguiu atingir um número muito grande de alunos até o momento. Então, de setembro de 2008 até março desse ano, a gente conseguiu emitir 4.534 certificados. É um trabalho um pouco complexo, porque ele exige uma entrada e saída periódica de alunos em qualquer momento. Então, a toda semana tem alunos entrando e a toda semana tem alunos saindo. Então, a todo momento a gente tem que fazer inscrições novas e a todo momento a gente tem que expedir certificados. É um trabalho assim um pouco complexo, mas com o tempo a gente conseguiu saber como é que funciona essa dinâmica. Então, com essa experiência, a gente conseguiu estender esse curso para março de 2021. Então, até março de 2021, a gente já está com uma segunda edição rodando, né? É um curso longo, né? São 38 videoaulas, e quem controla o fluxo de liberação de videoaulas e avaliação é o próprio aluno. O aluno assistiu uma videoaula, libera a próxima videoaula. Na última videoaula assistida, libera a avaliação. Se o aluno atinge o valor da avaliação, sai uma declaração. A declaração automática que sai do sistema é diferente do certificado da Pró-Reitoria. É importante informar isso. Depois a gente tem que passar isso para a Comissão de Cultura e Extensão para fazer a emissão de certificado de cada participante. Aqui também um relatório de notas também como o anterior, mas o interessante mesmo é a gente tirar os valores, os dados de participação do país todo, né? Então, aqui a gente tem, dos 4.534 participantes concluintes, a gente consegue verificar a participação dos alunos no país, né? Mostrando que a região sudoeste é onde tem mais participantes, 57%, e São Paulo, onde tem o maior número de participantes. Para encerrar aqui a apresentação, eu queria dizer que o trabalho todo é um trabalho que depende da relação entre vários membros assim, do ICB, começando com os docentes que transportam toda a experiência deles do ambiente tradicional de ensino para esse novo ambiente. Quer dizer, a gente está aprendendo com eles como a gente transporta essa realidade. A gente sabe que existe novas habilidades nesse mundo informatizado, né?
só que a gente também tem que saber como a gente faz essa transposição. Esse é um conhecimento novo, com essa quarentena, está todo mundo tendo que aprender muito rapidamente os novos conceitos, então esse é o momento que a gente está tendo para fazer essa transposição. No momento, eu acho que o importante é fazer essa transposição mesmo, do mundo da realidade tradicional para o ambiente virtual. Com o tempo, acho que é interessante fazer as avaliações e verificar como a gente pode desenvolver novos tipos de avaliações para o ambiente virtual. Obviamente, eu queria agradecer ao apoio técnico-pedagógico, o grupo ATP do professor Evolt, né, que sempre está disponível para a gente, para tirar todas as dúvidas possíveis, para a gente implementar novas atividades. Eu tenho apoio das secretarias de departamento, né? A secretaria de departamento é que me informa todos os processos dos cursos e quais são os alunos, né, que estão participando. E os membros da assistência acadêmica, o pessoal da graduação, é importante para a gente saber que curso que é, porque tem uma questão no Moodle que é essencial. A gente precisa colocar vários tipos de códigos lá para inserir turmas e a graduação é importante para isso, para a gente poder fazer a programação dos ambientes corretamente, né? Isso tudo faz com que esse trabalho seja uma mini secretaria, né? Do começo até o fim, com relacionamento entre docentes e alunos, e envio de mensagens o tempo todo, e receber mensagem dos alunos. Então, a gente está o tempo todo fazendo um trabalho de secretaria, e isso é fundamental para que tudo funcione corretamente. Agradeço, então, à professora Patrícia Castellucci pela iniciativa, ao professor Evolt, o grupo ATP, né? A Ana Lúcia, a Leila, a Camila e a Rosa, que são as secretárias com quem eu mais trabalho, com quem mais troco informações e conhecimentos sobre como funciona as questões de cultura e extensão, ao Márcio, do audiovisual, que sempre dá o apoio sobre novas ferramentas de vídeo e a implementação de videoaulas para o Moodle, e a Dirce e o Léo, da graduação, que me dão apoio para quando eu preciso fazer um curso funcionar corretamente com os códigos corretos, tá? Então, obrigado a todos aí, obrigado, professora Patrícia, e é isso aí. Obrigada, viu, Marcos? Eu que agradeço, viu, por você ter feito a apresentação para nós, eu que agradeço. Agradeço o professor Gruber, o Marcos, o professor Fábio, o professor Evolt, agradeço a presença de todos. Agora, então, a gente vai abrir uns 5 minutos, mais ou menos, a 10, para perguntas, caso a pessoa ficou com alguma dúvida das 4 apresentações. Então, estamos abertos para fazer as perguntas, por gentileza, ou pelo chat, ou a pessoa abre o som, e aí pergunte individualmente para cada um. Quem gostaria de fazer a pergunta? Ninguém? Ninguém tem dúvida? Então, ficaram todos muito... Ficou bem clara a apresentação. Alguém tem dúvidas? A professora Thaís gostaria. Eu queria, para o professor Arthur, justamente. Eu uso o Mac também, sou fã do Mac, mas eu tenho um problema com esse editor, com o iMovie. Os filmes ficam muito pesados, o volume de dados é muito grande. Tem alguma dica para que a gente consiga salvar num formato mais fácil para compartilhar depois? Olha, o formato que eu salvo é o MP4. E eu tenho salvado numa resolução de 720 pontos. Acho que é 1280 por 720, se eu não estou enganado. Mas é pesado mesmo, assim. Quer dizer, não sei o que é pesado, vamos ver. Eu posso abrir aqui. Às vezes eu vou incluir o vídeo no Stow e ele fica carregando, e a conexão sai, aquele negócio. Depende. Faz um upload. Eu posso dizer, eu acho que eu não senti uma diferença, comparando com outros programas, que o tamanho do arquivo com ele fique maior ou menor. Eu acho que é bastante semelhante. Posso te dizer, por exemplo, eu estou olhando aqui os arquivos que eu criei. Em geral, as nossas aulas têm ao redor de 12, 15 minutos.
Olha, eu tenho tamanhos aqui, o menor deles 259 megas e o maior 857 megas. Esse é o tamanho, para você ter uma ideia, de arquivos ao redor de 8 a 15 minutos. Essa é mais ou menos a faixa. Eu não sei, isso está dentro do tamanho que você está tendo? Foi ótimo. Eu acho que eu tenho que mudar essa resolução e gravar vídeos menores. Olha, eu estou usando 1280 por 720, só para você ter uma ideia. Eu uso um codec, que é o codificador, que vai fazer a compressão, que é H.264. Tá? Mas se você quiser, depois a gente pode marcar um horário no chat, eu te exporto a minha tela e você vê as minhas configurações. Eu gostaria de dar uma contribuição aqui, que é que a nossa recomendação, quando você quer entregar vídeos aos seus alunos, é que, se for possível, coloque o vídeo numa plataforma de vídeo. Uma plataforma de vídeo como eAulas, ou YouTube, ou Vimeo, porque essas plataformas, eles modificam, eles fazem o chamado transcoding automaticamente para entregar o vídeo no formato correto, se o aluno está assistindo no celular, se ele está no banda larga, ou banda muito boa. E agora, é possível sim você colocar o arquivo diretamente no Moodle, mas a sua primeira tentativa, ao meu ver, devia ser colocar numa plataforma de vídeo. Eu coloquei no chat um guia que faz esse argumento. Isso, só complementando, eu segui inclusive o tutorial de um colega nosso da veterinária, não lembro o nome dele, mas basicamente o que a gente faz é que a gente pega a lista de aulas no Moodle, no e-disciplinas, e a gente faz um link para o aluno, isso é totalmente transparente. Ele clica e, na verdade, ele está indo para a plataforma e-aulas. E aí abre no e-aulas. E aí, certamente, o desempenho deve ser muito superior. Muito obrigada, professores. Eu teria uma pergunta para o professor Evert. Em relação a esses testes de múltipla escolha, eu acho que a grande discussão que tivemos dentro do corpo docente e posteriormente com os alunos foi justamente em relação ao tempo. Eles achavam que era pouco tempo, eu particularmente achava que era tempo excessivo, meus colegas achavam que era um tempo adequado, e a aplicação da prova mostrou que 1h30 foi suficiente para a enorme maioria dos alunos. Meu receio sempre é que, se a gente dá muito tempo, eles podem acabar fazendo mais tempo de consulta de internet ou de colegas. Qual é a sua opinião a respeito? Eu tenho opiniões, são opiniões pedagógicas. Uma primeira observação é que o que pode fazer para tranquilizar os alunos é criar um testezinho de teste antes, para ele saber, porque se a prova no final é high stakes, se vale muito, eles ficam tudo estressados, como você relatou, né? E uma maneira de tentar melhorar isso é ter mostrar a eles como é que vai ser e quanto tempo eles vão levar tipicamente para fazer uma prova desse tipo. Agora, como eu tentei falar no final da minha apresentação, eu acho, mas isso é a minha opinião e depende de cada contexto, já vou qualificando, mas na minha opinião, a gente tem que tomar muito cuidado com provas high stakes neste momento. A gente tem que testar muito bem, pedir aos alunos o que eles acham. Será que não tem alternativas, né? Estas ideias. Agora, eu não sei, eu não conheço o contexto de todas as unidades e talvez não é possível, talvez é necessário fazer uma prova, mas a minha opinião pessoal, se eu estivesse trabalhando com meus próprios alunos, eu não me preocuparia muito com o tempo, porque encurtar o tempo artificialmente
Gente, isso dá mais oportunidades para um determinado tipo de aluno, um determinado tipo de inteligência e talvez indevidamente dificulta a vida de pessoas que são perfeitamente aptos, mas que por natureza são mais nervosos, que precisam de mais tempo para pensar. Essas seriam as minhas considerações. Eu concordo inteiramente com o senhor. Eu acho que a prova também é uma atividade que o aluno deveria aprender a partir dela. Não é somente uma avaliação. Mas a gente põe na balança, e eu concordo inteiramente, que dá mais tempo, o aluno consegue pensar mais. Então, a gente consegue fazer provas com um caráter maior de síntese. Mas, por outro lado, a gente sabe que a realidade, no nosso dia a dia, é que os alunos vão aproveitar, ou boa parte deles vão aproveitar o tempo para fazer a prova consultando outras fontes, que é o que a gente não deseja. E realmente é uma briga que a gente coloca na balança e o equilíbrio disso é um ponto que a gente não sabe onde está. Essa é a minha sensação. Obrigada. A professora Tânia fez uma pergunta, né? A Tânia da farmácia? Você quer fazer? Na verdade, eu queria aproveitar para falar da minha experiência, que ali a gente contou muito com a ajuda do professor Evô, porque eu nunca tinha trabalhado no Moodle, mas vai bem no que o professor Arthur está falando. Nós fizemos 2 provas dissertativas, curtas, onde nós fizemos um banco de questões, ela foi aleatória, sequencial, tentamos nos fazer tudo que a gente podia para cada aluno ter uma prova na ordem diferente. E nós ficamos nessa questão também de quanto tempo, né? A nossa dúvida era essa: quanto tempo dá para o aluno? Uma prova foram 21 questões e na segunda prova foram 15 questões. Nós demos na primeira prova 3 horas e na segunda prova 2 horas e 15. A primeira prova, com 21 questões e 3 horas, o primeiro comentário que nós vimos, que além do Moodle nós temos um Facebook da turma, foi assim, um massacre. Foi um massacre porque não deu tempo, porque... E eu falava, não é possível, 3 horas, não dá tempo, não é possível. E aí, na segunda prova, foi ok. E o que eu vi? Eu tentei, assim, é difícil a gente... não dá para transpor o que a gente faz na prova presencial nessa online. Eu concordo plenamente com o que o professor Evô está falando, não dá. Mas o que eu percebi? Eu tive uma estratégia nas minhas questões particulares, que a gente dá um integrado, onde tem mais professores junto. Eu fiz a mesma pergunta, por exemplo, de fisiopatologia de doença de Alzheimer. Começava igual, todas, e a pergunta que mudava. E eu peguei resposta de outra pergunta, ou seja, o aluno perguntou para o colega, qual é a resposta da questão da dona fulana? E nem olhou qual era a pergunta. Então, isso eu peguei questões dessa forma, isso mostra que eles conversaram, eles consultaram, o que é óbvio. Em relação à consulta, até que não me incomodou tanto, que eu falo, eu acho que se isso serviu para eles aprenderem, ok. Se eles tiveram que procurar num livro, ou nas anotações, ou seja onde foi, e eles acharam a resposta correta, isso serviu como aprendizado para eles. O que me incomoda é esse cheating dessa forma. Outra coisa que eu peguei nessa segunda prova, que eu não sei o que fazer, eu queria até saber a opinião de vocês, uma aluna que eu vi uma resposta numa questão, eu falei, meu Deus, o que é isso? De onde que ela tirou isso? E mandei para o meu colega. Aí ele viu que ela fez um copy-paste de um site da internet. Então, isso é além de procurar na minha aula, no livro, que eu peguei também cópia do livro, né? Questão muito objetiva,
eles copiaram do livro. Mas aqui, o que eu faço com uma menina que entra na internet, ou com uma aluna que entra na internet, faz um copy-paste e coloca nisso? Eu dei 0 na questão, tem professor querendo zerar a prova inteira. Então, eu acho que a gente chega, existe qual o limite que é aceitável deles consultarem, né? Qual é o limite disso? Essa, para mim, é a principal questão. Mais ainda, me preocupa realmente muito, professor Arthur, a questão do banco de questões. Eles têm na faculdade um banco de provas, onde eles passam de um ano para o outro, e a gente sabe disso. Numa questão dessa, foi uma questão que eu fiz para o professor Evô logo no início, não tem como tirar aquela última passada, depois que eles fazem toda a prova, já fechou, eles têm acesso a tudo que eles escreveram, a todas as questões com as respostas, que eles podem fotografar isso e mandar, não só mandar para outros colegas, como mandar para as próximas gerações. E isso simplesmente acaba com o nosso banco de questões. E nós temos limitação também do que perguntar. Então, isso, para mim, é é uma grande preocupação de como lidar, inclusive, com os próximos anos em relação a isso. Bom, era essa que eu queria contribuir com a nossa experiência nesse ano. E outra coisa, nós gravamos vídeo no PowerPoint, não foi sofisticado com fundo verde, nada disso. Nós gravamos o vídeo no PowerPoint e fizemos a conversão para MP4 e disponibilizamos no Moodle. E, assim, o feedback que nós tivemos foi positivo, foi bom, porque eles conseguiram assistir quando eles queriam, e nós fizemos fóruns pelo Google Meet, para tirar dúvidas, né? Então, tanto ou todo mundo à noite, ou dependendo de que era o assunto, a gente fazia de manhã para o integral e à noite para o noturno, enfim, e eles gostaram e funcionou bem. E assim, as notas, eu nunca vi nota tão boa na vida, é uma disciplina que não dá, que é difícil, e eu nunca vi tanto 8, 9 na vida. Enfim, era isso. Obrigada, Patrícia, pela oportunidade também. Poderia falar rapidamente? É bem parecido com o que a professora Tânia falou, não sei se há tempo. A gente pode dar mais um tempinho para considerações, porque a gente começou 1h da tarde, né? Já está quase 15 para as 3, mas a gente poderia fazer uns 5 minutos. Sabe uma outra, eu particularmente achei muito bom esse fórum, sabe, gente? Não sei o que vocês acharam, mas eu achei muito, e eu senti que parece que foi pouco tempo para tantas dúvidas, para tantas, assim, falei, nossa, eu queria ouvir mais. Talvez se a gente tiver necessidade, daqui um mês, por exemplo, a gente poderia voltar nesses temas, outras pessoas apresentaram, ou ainda dentro desses que apresentaram, por exemplo, o professor Evo, vou te falar mais coisa, isso acho que a gente pode ver no futuro, né? Mas, por favor, Carla, né? Por favor, professora Carla. Eu sou professora da Faculdade de Odontologia de Bauru, e eu fiquei aliviada com o relato da professora Tânia, porque eu tive uns problemas parecidos. Então, acho que em todas as universidades, todas as faculdades, o problema é o mesmo. Nós fizemos uma questão dissertativa, uma prova dissertativa, questões um pouco mais difíceis, já esperando que os alunos iriam consultar. Só que eu estava imaginando que eles iam consultar livros, as aulas que ficaram gravadas para eles, anotações, justamente para eles irem buscar as respostas. O que me surpreendeu é, assim, uns 10% da turma, mais ou menos, simplesmente copiou e colou a resposta do colega. Nós deixamos, assim, das 2 às 6 da tarde a prova aberta para que eles buscassem, né, a literatura, e houve cópia e cola, e alguns deles, inclusive, fizeram, assim, um banco de resposta dos outros, assim, juntaram a respostinha de um, a respostinha do outro, copiaram, colaram, juntaram. Eu queria saber o que vocês acham, se 10% da turma é algo esperado, a gente ignora, esses 10% realmente iam colar ali na prova prática, na prova presencial, por mais que a gente ficasse ali em cima deles, se é esperado, se tudo bem, e eu fico aliviada do relato da professora Tânia, que teve a mesma experiência. Eu falei, nossa, será que é só comigo, né? É uma decepção ver que os alunos mesmo assim estão copiando e colando.
mas se a gente deve ignorar, se esses alunos realmente eles iriam procurar colar na prova ao vivo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Carla. A professora Thais gostaria de falar. Por favor, de novo, eu sou muito falante. Não, de novo, quando eu uso essas tarefas, a gente tem, né, no Disciplinas, a opção de colocar para que o aluno valide que ele não está plagiando, nem colando. Eu acho que aquela questão, a gente está no pior momento possível de adaptação, de emergência, apagando fogo, mas eu sou muito otimista quanto ao futuro, porque eu acho que essa é uma questão que os alunos e nós docentes, a gente vai ter que dar um peso muito maior do que o que já deveria ser dado, para aquele clique, né? Garanto que eu não estou copiando conteúdo, o plágio. E é muito curioso, porque a gente tem essa situação com os alunos da faculdade, então esse semestre tem algumas aulas para alunos de primeiro semestre, e de quinto semestre com 200 alunos. A saída vai ser pedir uma atividade que eles façam em grupo, como uma produção de vídeo, com uma questão, um problema, que eles pensem juntos para apresentar uma solução, e tentar valorizar essa interação. Eu entendo que em algumas disciplinas isso não é possível. Por outro lado, eu acho que muitas das nossas questões vão ser resolvidas nas próximas gerações, que são esses dois, não sei se vocês viram, eu tive que mudar a câmera de lugar, porque a bateria estava acabando, 2 molequinhos passeando por aqui, um do 8º ano e um do 1º ano que está fazendo ETEC. E eu não vejo esse tipo de comportamento de querer adivinhar a questão antes, copiar do colega, ter grupo de WhatsApp com banco de questões, nessa moçadinha do ensino médio, do ensino fundamental, que já está pegando o ensino online desde já. Então, eu sou bem esperançosa, bem otimista quanto às próximas gerações, porque eu acho que eles já vão vir mais preparados para um sistema diferente. E eles têm que ir atrás, eles querem fazer o que é certo, eles querem aprender, e infelizmente esse aluno que não está nem aí, não estava nem aí antes também, né? É aquele que senta no final da classe, que quer passar com 5 bolas, e paciência, né? A gente vai ter um desabafo só. Muito bom. Pessoal, muito bem. Alguém gostaria mais de fazer as últimas considerações? A gente pode encerrar. Eu vi aqui no chat, não sei se vocês viram, o pessoal gostaria talvez de ter mais um outro, né, daqui a um tempo, porque a gente percebe que tem muita angústia, né, entre a gente, como que eu vou fazer, que prova que eu faço, será que é isso? Eu acho que a gente pode tentar organizar mais um chat daqui a um mês com outros temas, né, vocês podem ajudar mandando para o meu e-mail temas, e a gente ver os professores que gostariam, o professor Evot, o Arthur, outros que também que queiram participar, né, novamente. Viu, pessoal, olha, foi muito bom, né, outras reflexões, para mim também foi muito bom participar, eu agradeço muito. Deixa eu ver se tem alguém que está falando alguma coisa. A gente vai disponibilizar também esse link. Eu vou lá colocar também. O professor Evot, eu posso colocar aqueles links que o senhor mandou, colocar lá na gente, dos presidentes de comissão de graduação, a gente tem como fala, um Google, né? A gente pode colocar aqueles links lá? Sim. Sim? Tá bom, então. Tá, então a gente vai disponibilizar, tá gravando também. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todas as unidades, a FOB, o pessoal aqui do ICB, da USP, aqui da capital, da Exalc de Piracicaba e outros, né, que participaram, né. Muito obrigada por vocês terem participado, e eu acho que se levantou uma bandeira de preocupações de todos nós, dentro de mim deu aquela vontade, eu queria ver mais um outro fórum abordando esses assuntos, né? Então, assim, acho que eu estou vendo as carinhas, né, de quem está com a câmera ligada fazendo assim, né, que gostaria, né? Então, assim, eu acho que vocês podem mandar preocupações, aí a gente vai elencando, né, as preocupações de todo mundo da USP, e a gente elabora um outro fórum, chama outras pessoas também que possam contribuir para falar, tá bom? Pessoal, olha, um prazer rever vocês,
tá? E lá no COGNE, na quinta-feira, a gente vai rever alguns também, né? Alguns presidentes. Eu que agradeço ao professor Evolt por ter disponibilizado, professor Fábio por ter a disponibilidade de apresentar, professor Gruber, o Marcos, tá? Então, muito obrigada da participação de todos, agradeço a disponibilidade desse tempo, né? E até a próxima vez a gente se vê e a gente organiza um outro fórum. Muito, muito obrigada da participação de todos, tá bom? Tchau para vocês, muito obrigada. Tchau a todos. Tchau, obrigadão. Obrigado. Obrigada.